Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e agora convido vocês a fazer a leitura do objeto de conhecimento da nossa aula. Aula 20, objeto de conhecimento, ginástica de condicionamento físico e conhecimento sobre o corpo, detalhamento, ginástica circense e jogos de malabar. Muito bem, então vamos abordar aí um pouco mais sobre esse assunto que eu acabei de citar para vocês. Vamos de aula. Respeitável público, cheguem com a gente agora. Vamos começar aqui a nossa aula nesse cenário lindíssimo. E aí, vocês sabem aonde eu estou? Observem ao redor. Tem um centro, igual um palco. E aí, já deu para perceber? Se alguém gritou aí, circo! É isso mesmo. Hoje a nossa aula é diretamente de um circo, porque nós iremos falar sobre ginástica circense. Vocês já ouviram falar desse tipo de ginástica? Meus amigos, ele existe sim, e é sobre a ginástica circense que nós iremos estudar no dia de hoje. Então vamos ver aí algumas informações a respeito desse estilo de ginástica? Então, observem, a ginástica circense é uma modalidade que se refere a práticas gímnicas realizadas a partir de atividades artísticas circenses, ou seja, atividades que ocorrem no circo, certo? Prosseguindo. Ela é composta principalmente por ações que envolvem equilíbrio, contorcionismo, acrobacias, malabarismos e manipulação de objetos. Então, todas as atividades apresentadas no circo, elas têm alguns desses elementos, tá bom? Prosseguindo, seu principal objetivo consiste em demonstrar essas ações por meio de movimentações corporais, especialmente organizadas na forma de espetáculos. Quem já teve oportunidade de ir ao circo já percebeu que lá acontecem vários números, que começa ali, pode ser pela mágica, pode ser pelas palhaçadas, né? Então tem um grande espetáculo para se assistir. Bom, agora que a gente já sabe o que é essa ginástica circense, né, como ela se compõe, nós vamos ver um pouquinho da história. Será que a ginástica circense, ela ocorreu nos dias de hoje, ou ela já tem uma longa história? Vamos descobrir. Olha só. Registros históricos de atividades artísticas circenses podem ser encontrados em pinturas da China que remetem a cerca de 5.000 anos atrás. Olha só o tempo, né? As pinturas retratam acrobatas, contorcionistas e equilibristas realizando suas apresentações. Também há registros dessas atividades que remetem ao início das civilizações do Egito, da Grécia e da Índia. Interessante, né? Passado um pouco na história, a gente chega ali na década de 1770 em Londres, né? Onde houve aí um grande marco na história da ginástica circense. Surgiu o quê? O primeiro circo moderno, com a criação do anfiteatro de Philip Astley. As apresentações de espetáculos com equilibristas, palhaços e saltadores passaram a ser organizadas nesse anfiteatro, ou seja, a partir desse momento, as pessoas passaram a conhecer um pouquinho mais do circo, tá? Das atividades que são desenvolvidas ali. Prosseguindo. Atualmente, as ginásticas circenses são amplamente conhecidas, especialmente por conta da notoriedade de companhias de circo contemporâneas, como, duvido se esse vocês nunca ouviram falar, o Cirque du Soleil. Vocês já ouviram falar? Eu já, inclusive, já tive a oportunidade de assistir um espetáculo, lógico que através do vídeo, né? Além do Cirque du Soleil, a gente tem o Circo Oz e o Circo Granfeli. São 3 grandes circos que têm apresentações lindíssimas, elaboradíssimas, né? Tem toda uma questão, posso até dizer que folclórica. É um espetáculo atrás do outro, certo? Bom,
Isso a gente viu um pouquinho da história lá, né, fora aqui do nosso país. E como será que a ginástica circense chegou aqui? Vamos ver. Começou a ser praticada no Brasil a partir da chegada do circo no século XIX. O circo foi trazido aos pais por famílias imigrantes vindas da Europa, que realizavam aqui suas apresentações teatrais. Então, tudo começou ali como um teatro, certo? O país recebia também povos ciganos que faziam demonstrações públicas de suas habilidades, incluindo a domesticação de animais e ilusionismo. Então, nessa época, era muito comum a gente ver a participação de animais, né, durante os números e os espetáculos. Não que hoje não aconteça, acontece, mas com bem menos frequência, tá bom? Prosseguindo na história, a partir do contato com o público, as personagens, né, ou seja, os profissionais que ali trabalhavam, eles adaptavam-se e ganhavam traços característicos, moldados no contato com a cultura brasileira, ou seja, por onde o circo passava, ela já pegava ali informações daquele local, né, colocando aí os traços brasileiros na apresentação. Após a chegada dessas famílias, foi criada a primeira escola de circo no país, fundada pelo palhaço brasileiro Piolim, em 1977, e sediada no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Posteriormente, lá em 1982, foi criada a Escola Nacional de Circo no Rio de Janeiro. E desde então, o circo vem crescendo cada vez mais aí em relação ao número de circos espalhados pelo nosso país e das apresentações, tá bom? E continuando a nossa aula, agora eu quero que vocês observem aqui o espaço onde eu estou. Vocês conseguem reconhecer esse espaço? O que tem ali atrás? Conseguem reconhecer? Muita gente não conhece o circo, nem por dentro e muito menos por fora. Então, eu tenho algumas perguntinhas para vocês. Você já foi ao circo? Conhece algumas das apresentações e personagens que trabalham nesse ambiente? E aí? Primeiro, eu quero informar para vocês o que é o circo e o que significa a palavra circo. Vamos lá? Então, continuem aqui observando o espaço onde estou e vamos aqui, ó. Circo, do latim circus, que tem a ver com circunferência. Essa questão da circunferência já vai nos dando aí pistas de como é feito, de como é construído esse circo, tá? Então, ó, o circo é uma grande tenda ou lona, como vocês estão vendo aqui nessa imagem. Observe, é em formato circular e em cima dela nós temos aí uma lona, né? Bem parecido com uma tenda também, que pode ser chamada de tenda, só que bem maior, certo? A arena, que é a parte interior lá do nosso circo, é chamada de picadeiro com formato circular, ou seja, acompanha o formato do circo, né, da circunferência. E ao seu redor nós temos aí assentos. Bom, agora que vocês já conhecem como o circo é por fora, eu convido vocês a entrarem comigo no circo. Vamos lá? Muito bem, então sejam bem-vindos aqui ao nosso picadeiro. Observem todas as informações que eu falei para vocês. Nós temos aí, ó, o palco, digamos assim, o picadeiro, esse é o nome, em formato circular. E ao redor nós temos aqui, ó, os assentos, que é onde a nossa plateia vai sentar para assistir aí as grandes apresentações e os profissionais que se apresentam nesse espaço. São bem interessantes. E falando de profissionais, eu quero apresentar para vocês alguns deles, principalmente aqueles que nos encantam. E aí a gente começa aqui pelo nosso ilusionista, mais conhecido como mágico. Ele é o responsável aí, né, de tentar aguçar a nossa visão, porque a gente fica tentando descobrir como foi que ele fez cada mágica, né? Então, olha só.
O ilusionista, ele tem a arte de entreter uma audiência, criando ilusões que confundem e surpreendem os espectadores, né? Todo mundo que está assistindo ali fica, como será que ele fez isso, tá certo? Então, a impressão que a gente tem é que algo aconteceu, como se esse mágico ele tivesse poderes sobrenaturais. Tanto é que tem algumas apresentações de mágicos, né, de ilusionismo, que até hoje a gente não sabe como é que ele conseguia fazer. Outras a gente já descobriu com o tempo, né? Bom, esse aqui é o nosso mágico, mais conhecido como ilusionista, certo? Outro profissional que é muito amado e esperado pelo público é o palhaço. O palhaço é aquele profissional que diverte o público, né? Ele é lírico, ele é inocente, ele é ingênuo, ao mesmo tempo angelical e frágil. Ele não é só um personagem, ele é o próprio autor, né? O próprio ator. Normalmente ele expressa tudo aquilo que já está na sua essência. Então esse profissional, ele está ali preparado e habilitado para nos fazer rir, através das suas palhaçadas, das suas quedas, né, da maneira como ele lida com o público também, porque esse é o momento onde ele tem uma maior interação entre público e o profissional que está ali se apresentando no nosso picadeiro. É bem legal. Há quem tenha medo, mas eu garanto para vocês que os palhaços são bem engraçados. Prosseguindo, uma outra profissional que trabalha dentro do circo, né, e assim, é linda e maravilhosa, são as bailarinas, né? É a bailarina. Essa bailarina, ela tem grande flexibilidade e agilidade, e ela encanta o público com essa leveza nos movimentos. Além disso, ela é muito graciosa e apresenta todo o seu talento através da sua dança. É bem característico, né, que as crianças gostem bastante dessa profissional. Por quê? Porque ela enche os nossos olhos com a sua beleza e com toda a sua desenvoltura, toda a sua flexibilidade, certo? Então, é bem interessante também. Um outro profissional que eu quero apresentar para vocês, esse causa para a gente um pouco de arrepio, às vezes de medo ou preocupação. É o nosso trapezista. Ele faz aí altas manobras em suspensão, não é mesmo? Então, os trapezistas, eles trabalham muito a confiança nas pessoas que participam, ou seja, quem está ali junto com ele fazendo o número, né? Por conta disso, geralmente, os números são realizados por membros da mesma família. Por quê? Porque esse tipo de número, ele exige muito treino. Então, quando a pessoa é da sua própria família, você consegue treinar com bastante afinco, né? Os saltos são feitos a pelo menos 10 metros de altura. E lógico que embaixo tem ali um apoio, uma segurança, que é a cama elástica, né? Justamente por motivos de precaução e segurança. Então, esse trapezista, ele treina bastante. Vamos supor que umas 8 horas por dia, porque o número exige isso. Vocês já viram o que eles fazem? Eles fazem acrobacias, eles giram, dão piruetas, são saltos, né, de um ponto a outro. Então, realmente é necessário muito treino, muita força de todo o número que for feito, de toda a apresentação que eles fazem, tá bom? Prosseguindo, além do trapezistas, nós temos os contorcionistas, que também causam aí curiosidade. Nós ficamos assim, ó, com os olhos bem abertos, acompanhando cada movimento e contorção que esse nosso profissional faz. Então, os contorcionistas, eles têm uma hiperflexibilidade corporal, ou seja, eles conseguem fazer movimentos que a gente até duvida, justamente por conta dessa flexibilidade enorme, né? Observem aqui na imagem. Olha só. Por isso que tem o nome aí de ginasta. Vocês conseguem perceber aí as habilidades, como a flexibilidade, a força, o equilíbrio, a agilidade? Exatamente, é isso. Prosseguindo, outro profissional que nós podemos aí apreciar toda a sua arte no circo são os malabaristas. Esses também, né, tiram suspiros
dos espectadores. Então, olha só, o malabarismo é a arte dos malabares, que também já era praticada na antiguidade em cerimônias religiosas. Na China antiga, já se usava pratos girando, equilibrados em varinhas, isso a gente vê muito até hoje, né? E lá na Grécia e no Egito, a preferência era pelas bolas e mais tarde por tochas acesas. O que a gente consegue perceber? Que malabarismo a gente pode fazer aí com praticamente qualquer objeto que dê, né, para a gente manipular. Então, os malabaristas também são profissionais que enchem os nossos olhos com todos os seus feitos, todos os movimentos e toda a sua habilidade de controlar, de manipular os objetos. E aí nós vamos ter bolinhas, claves, aros, né, e assim por diante, serrote, caixote. Tudo vai depender o quê? Da criatividade desse profissional que é o malabarista, certo? Outro profissional também que é muito interessante e que eu gosto bastante são os equilibristas. Equilibristas faz o quê? Equilibra, não é mesmo? Então, esse profissional, ele tem grande domínio corporal sobre a corda bamba. Realiza movimentos como andar pela corda, se equilibrar, dentre outros. Mais uma vez, realiza movimentos de andar pela corda e se equilibrar, certo? Então, também é um número que precisa ser treinado por bastante tempo e tem ali o apoio, né, para fazer aí o movimento com maior tranquilidade. Agora que vocês já conhecem esses profissionais, eu quero apresentar para vocês algumas das atividades que eles desenvolvem. Vamos lá? Começando aqui pelos acrobatas, né? Eles fazem o quê? Acrobacias. Observem aí no nosso vídeo. Que interessante, né? Eles estão fazendo aí as acrobacias em suspensão, mas pode ser feita no solo também, tá? Então, os acrobatas, eles montam aí uma série coreográfica acompanhada de música. E nessas apresentações, a gente vai ter a presença dos pêndulos, né, de balanço com alta altitude, trapézio, tecido acrobático, todos esses números entram essa questão aí das acrobacias, tá? Como vocês estão vendo no vídeo. Acompanhem mais um pouquinho. Observem tudo o que eles fazem aí durante esse número. Bem interessante, não é mesmo? Prosseguindo, eu quero apresentar para vocês outra atividade, né? Outro profissional aí, que é o contorcionista, ou seja, o contorcionismo, que é a arte de contorcer o seu corpo. Aqui, nesse número, o que o nosso profissional demonstra? Uma grande hiperflexibilidade do seu corpo. Observem um pouquinho mais esse vídeo. E não é fácil não, porque ela está fazendo o contorcionismo aonde? Em suspensão, no ar. Bem interessante, não é mesmo? Observem mais um pouquinho. Além do contorcionismo, ela tem que ter o quê? A força nos braços. Observem. É bem difícil, né? Com certeza eles levam bastante tempo nos treinos. Vamos continuar? A próxima atividade que eu quero que vocês vejam é o equilibrismo, ou seja, os equilibristas estão aí fazendo todo o seu trabalho em cima da corda bamba, chamada também de funambulismo, tá bom? Então, aqui, nesse equilibrismo, nessa atividade, eles apresentam amplas habilidades físicas, né? Como, por exemplo, a capacidade de manter o corpo em equilíbrio. E esse equilíbrio ele pode ser trabalhado de diversas formas, né? Em diversas apresentações, como é no caso do monociclo, da perna de pau, do próprio funambulismo, que é andar sobre a corda bamba. Então, esse equilibrismo, né, pode ser apresentado aí em vários números, certo? Muito bem. Outra atividade que eu quero apresentar para vocês agora é o malabarismo, né? Que é
o que é realizado pelos nossos malabaristas, que é a arte de quê? De manipular um ou mais objetos, com certeza de 2 a 3 a 4, né? E essa arte de manipular objetos com agilidade e precisão são realizados aí com alguns objetos principais, como bolas, claves, argolas, tochas, olha essa, facas, eu já vi, serras, caixas, dentre outros, lançados em padrões ou fazendo freestyle. Isso que eu falei para vocês agora no finalzinho, são os estilos, as formas como eles podem lançar esses objetos, tá bom? E para vocês entenderem um pouquinho do que seria esse malabarismo na prática, eu quero que vocês acompanhem o próximo vídeo, que é de uma artista circense que trabalha justamente com o malabarismo. Acompanhe. Hola, eu sou Tefi Rojas, sou artista circense, malabarista. Tenho aproximadamente uns 15 anos praticando malabarismo profissional e hoje eu vou te passar algumas dicas de técnicas básicas para aprender a fazer malabares de uma forma rápida e simples. Hoje a gente vai aprender a fazer malabarismo com bolinhas. A técnica básica começa assim. Primeiro, é necessário saber qual é a bolinha que a gente tem, se ela é dura, se é macia, como é que ela se sente, se é pesada, se é levinha. E assim vamos a começar a fazer este movimento. Agora vamos com a segunda bolinha, 2 bolinhas. Começamos assim. Muito fácil. Continuamos. E neste movimento, uma bolinha vai por cima da outra. E chegou o momento de fazer malabarismo com 3. A gente vai começar da seguinte maneira. Se você é destro, você vai colocar as 2 bolinhas na mão direita. Ou se é canhoto, vai colocar na mão esquerda. Então, começaria assim. Vai sair a mão que tem mais bolinhas, ou seja, mão direita. Então, funciona da seguinte maneira. Uma bolinha sai, a bolinha da mão esquerda vai esperar só um pouquinho para ela sair e vai reaccionar. E vai começar a fazer este movimento. Lembre, uma bolinha sempre no ar e as outras 2 ficam esperando. É um tempo muito devagar. Mientras você lança a bolinha mais alto, você vai ter mais tempo de pensar e reaccionar com as outras 2 bolinhas. Quando a gente está começando a fazer malabarismo, é importante que a bolinha fique em uma altura por cima da nossa cabeça. Isso vai permitir que o nosso tempo de reação seja maior. Bom, espero que vocês tenham gostado com este tutorial sobre técnicas básicas do malabarismo para iniciantes. E recuerden, lembre, o malabarismo é uma prática que trabalha bastante o interpessoal de nós. Então, só você pode aprender a fazer malabarismo com você mesmo. Pode olhar tutoriais, pode olhar algumas guias práticas, mas lembre, a prática faz o mestre. E aí, vocês gostaram de conhecer um pouquinho dessas técnicas? Eu sei que foi muito rápido, mas já dá para a gente incluir um exercício ou outro aí para a gente praticar, não é mesmo? E falando em praticar, agora eu quero convidá-los para a gente confeccionar rapidamente alguns objetos que a gente pode utilizar aí no malabarismo com materiais alternativos. Então, eu vou apresentar aí para vocês algumas opções, como a bolinha, as claves e o aro. E aí, estão preparados? Então venham comigo. Já estou aqui com o nosso material organizado e é claro que eu vou começar apresentando primeiramente os aros, né? Então observem aqui.
Os aros também podem ser utilizados aí nos números de malabarismo. E esse aqui eu confeccionei com papelão. É muito fácil. Eu já trouxe prontinho para vocês porque é muito fácil de ser realizado, de ser confeccionado. Vocês vão pegar um papelão, marcar aqui o nosso círculo, né? Fazer o recorte, depois marcar um círculo menor, fazer o recorte e pronto, nós temos um aro. Em seguida, eu passei o durex, aqui tem mais de um, tá bom? Porque o papelão às vezes é fininho, então você pode colocar um em cima do outro, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Colocou um em cima do outro, passa o durex, para ficar assim, ó, firme. Nesse caso, eu aproveitei que eu estava com mais tempo e fiz os meus coloridos da cor que eu gosto, que é vermelho, certo? E a partir daqui vocês já podem praticar. Daqui a pouquinho a gente vai tentar praticar, tá bom? Um outro objeto que a gente pode utilizar são as claves. No caso das claves, podem ser utilizadas através da garrafa PET. Né? Você pega uma garrafa PET menorzinha e começa a manuseá-las. No caso, eu não trouxe aqui para vocês visualizarem, porque o nosso foco vai ser nas bolinhas e nos aros. Falando das bolinhas, eu trouxe duas opções de vocês confeccionarem as bolinhas. Vamos começar pela mais fácil, que é com o papel. Observem aqui. Eu peguei uma folha de papel, peguem já e façam aí também junto comigo. E você vai amassar essa folha. Amassem. E já vai dando o formato para ela de bolinha. Observem aqui. Pode ser uma bolinha pequena ou uma bolinha maior. Já tinha feito essa aqui para vocês observarem, ó. Ela tá um pouquinho maior, não é mesmo? Mas tem uma outra forma de você fazer esta bolinha, que é com meias. Observem aqui. Interessante, né? Esse aqui é bem fácil, não tem dificuldade não. Vou mostrar para vocês. Eu peguei e trouxe uma meia maior para vocês visualizarem. Vocês vão pegar o parzinho de meias. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O parzinho de meias, tá? Vai arrumar bonitinho, um pertinho do outro. E você vai pegar aqui, ó, pela ponta da sua meia, você vai começar a enrolar. Você vai enrolar, enrolar, até chegar perto aqui, ó, do início da nossa meia. Você vai escolher uma delas, observem aqui, para cobrir o restante dessa meia. E olha só, pam, pam, temos uma bolinha, isso mesmo. Essa aqui é uma meinha menor, então ficou uma bolinha menor. Então, dependendo da meia que você tenha, vai sair uma bolinha maior ou uma bolinha menor, certo? Bom, agora que eu já mostrei para vocês as formas, né, de confeccionar esses materiais, que tal se a gente praticar um pouquinho? Mas, lógico, usando ali as instruções da Stephanie, que foi a nossa artista circense, que apresentou para vocês cada um dos movimentos. Então, vamos lá? Vou fazer com as bolinhas de meia, tá bom? Então, todo mundo de pé e vamos treinar. Começando sempre com uma mão só. Jogando para o alto, treinando a mão direita. Tem que treinar a outra mão também. Treinando a mão esquerda, essa aqui eu tenho dificuldade. Vou falar a verdade para vocês. E treinando as duas mãos. Bora ver se vai dar certo? Deu certo! A professora sabe. Bom, depois que você já fez com uma, você pode ir treinando com apenas uma. Jogando para um lado e para o outro. E fazendo as atividades. Opa, caiu! Que a Tef ensinou. Vamos lá? Joga, bate palma, e assim você vai fazendo cada uma das atividades. Lembrando que, para você se tornar um malabarista, é preciso você treinar bastante com cada um dos equipamentos. Portanto, agora que vocês já sabem os primeiros exercícios e sabem como confeccionar esses materiais com um material alternativo, é a vez de vocês praticarem. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da ginástica circense e que vocês aprofundem esses conhecimentos e se tornem um malabarista, quem sabe, não é mesmo? Muito obrigada pela participação de vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade.